os 6 passos que eu acho importante a ser analisado na hora na compra do instrumento usado, para que você não tenha mais dor de cabeça ou venha perder oportunidades ou até mesmo dinheiro em instrumentos que exigem muita manutenção. O primeiro ponto que eu analiso numa guitarra, na hora de uma compra, são os trastes, o estado dos trastes. O que é importante analisar? Desgaste, primeiramente. Como que seria um traste desgastado? É como nesse caso aqui. A parte de cima do traste está reta, ela está sem coroamento. O que seria o coroamento? Então, o traste ele tem que ser arredondado, de topo, ele tem que ser arredondado. E conforme os anos vão passando, o pessoal vai usando a guitarra, e aí se desgasta no topo do traste, ou até mesmo por até uma manutenção incorreta, o traste acaba ficando quadrado na parte de cima. Então é necessário fazer um novo nivelamento e um coroamento desse traste. E posteriormente, claro, o polimento. Então é o caso dessa guitarra aqui, ela está sem coroamento, está bem quadrado esses trastes, e além de estarem quadrados, provavelmente por uma retífica feita incorretamente, ele também tem desgastes pontuais onde as cordas pegam. Então tem cavidades mesmo no traste. Isso faz com que a guitarra trasteje, a regulagem fique horrível, fique péssima, né? Um outro ponto importante sobre trastes ainda é observarmos a questão da colagem deles, se eles estão bem colocados, bem apoiados na escala do instrumento, na madeira. Então, olhamos as pontas deles, dos dois lados, se tem algumas pontas altas ou se está bem colocadinho. É o caso também dessa guitarra. Se observarmos, tem vários pontos na parte de baixo aqui que o traste está mais alto que a escala, ele está levantado. Então é necessário fazer a colagem pontual nesses cantos de traste. Então aqui podemos observar que o traste está bem quadrado na parte de cima dele, não está redondinho, coroado, né? E tem cavidades aqui, marcas das cordas, como é o caso aqui também. Então em vários trastes podemos ver isso. E ele segue até o final ali com eles bem quadrados. E aqui nesses primeiros é mais agressiva essa questão das cavidades pontuais. Inclusive nessa guitarra em especial tem até um desgaste aqui, um machucado na própria escala. E podemos observar também que esse primeiro traste ele está levantado em relação à escala. Está muito alto. Por um problema provavelmente de instalação ou falta de uma prensa adequada, uma colagem. O segundo ponto importante a analisar é a elétrica. Claro, o primeiro teste é plugar no amplificador e verificar a questão de ruídos, verificar as funções dos potenciômetros e da chave seletora se está tudo ok. Então, questão do volume, se a abertura dele está legal, questão do tone e a chave seletora. É um ruído bem comum que acontece em potenciômetros na hora da abertura dele. Se ele tem sujeira ou alguma coisa assim, ele tem um ruído durante a abertura, durante o movimento mesmo, ela faz um ruído. Nesse caso aqui vamos mostrar também alguns detalhes, que é a qualidade geral da elétrica da guitarra. Então essa guitarra não é uma guitarra que está blindada, é uma guitarra bem simples, ela tem potenciômetros de baixíssima qualidade, as soldas estão bem, mais ou menos, bem ruins na verdade. Tem uma emenda aqui feita com durex, uma fita adesiva bem simples. Então são pontos que não são legais e provavelmente vai causar bastante ruídos na elétrica dela. Então é necessário, provavelmente nesse caso, fazer a troca de toda a fiação dela e talvez dos potenciômetros também, além de uma blindagem para redução dos ruídos. Terceiro ponto que eu observo na hora da compra do instrumento é a questão do acabamento, né? Se o verniz está legal, a pintura geral da guitarra está bacana, não tem riscos ou arranhados, lascados no verniz. Essa guitarra aqui também tem alguns detalhes. Aqui no braço ela tem alguns riscos. Na ponta do headstock é muito comum de acontecer, que a pessoa encosta na parede, o instrumento ou coisa assim, acaba arranhando toda essa parte de cima aqui e acaba perdendo esse verniz. Reparos em pintura tendem a ser bem caros, então é uma coisa bem importante de se valorizar. Se você gosta de um instrumento bem pintado, bem acabado,
Então, observe com cautela essa questão, porque provavelmente se você precisar fazer alguma manutenção, você vai gastar um bom dinheiro nisso. Essa guitarra em especial, ela está com o headstock quebrado, né? Então, também tem, além de toda a questão de acabamento que precisaria ser feito, tem a questão que precisa ser feita essa colagem e o reparo do verniz e da pintura aqui também. Então, ela tem uma quebra aqui na colagem do headstock. Quarto ponto, que é muito importante observar no instrumento, é a funcionalidade do tensor. O tensor é uma parte do instrumento que muita gente tem medo de mexer, mas não precisa. O músico deve saber trabalhar no tensor, fazer uma regulagem básica no instrumento, né? Então, aqui nós temos um braço. Esse instrumento, o tensor é acionado por uma chave Allen 4mm. E o que é importante analisar? Trabalhar um pouquinho o tensor para lá, um pouquinho o tensor para cá e ver se ele está atuando, se o braço mexe. Não precisa dar 20 voltas ali. Mexe um quarto de volta, volta um quarto de volta, vê se o braço está funcionando, se a bala do tensor não está espanada ou até mesmo a rosca ali não está espanada. Temos, no geral, dois tipos de tensores, tensor de ação simples e de ação dupla. Tensor de ação simples é como um desse daqui. Tensor simples, a bala sai. Então, se você girar ela em sentido anti-horário, a bala sai. E ele aciona apenas para um lado. Então, esse tensor aqui, o funcionamento dele é bem simples. Você aciona, ele vai criar uma tensão e vai empurrar o braço no sentido oposto das cordas. Ok? É muito simples. Temos também tensor de ação dupla, como é o caso dessa guitarra. Então, se você soltar o tensor, ele chega uma hora que ele chega num ponto zero e ele continua acionando para o outro lado. Mas isso é uma questão de funcionamento do tensor mesmo, de como você pode ajustar. O que é importante, o sensor está funcionando, não tiver nada espanado, né, e ele estiver atuando corretamente no braço da guitarra. Ainda se falando de tensores, eu gosto de observar sempre a questão da torção do braço, ou seja, quando acionarmos o tensor ou soltarmos ele e ele for a favor do sentido da pressão das cordas, o braço ele tem que movimentar de uma forma uniforme, ele não pode movimentar de uma forma de torção, ou seja, ele não pode fazer esse movimento, ele tem que fazer esse movimento, tem que movimentar de uma forma linear. Isso é muito importante. Claro que isso também está ligado com a questão dos veios da madeira, sentido de veio, que nós vamos falar para frente. Então, ainda com as cordas no instrumento, ou se você tiver a oportunidade de tirar, como é o caso aqui, e observar o braço, também é bem legal. Então, você pode colocar uma régua em cima do instrumento, em cima dos trastes ali, ou usar as próprias cordas como referência. A questão é, se você soltou o tensor, ele vai dar diferença na altura aqui, vai trabalhar. O braço ele não pode trabalhar de forma desigual em relação, por exemplo, à corda mizinha e à corda misona. Tem que trabalhar por igual, ou seja, daí o tensor está funcionando bem. Caso ele esteja funcionando de forma desigual, significa que ele tem alguma torção no sentido dos veios da madeira, ele tem alguma tensão natural nos veios da madeira e ele trabalha de forma desigual. Uma coisa que eu gosto sempre de observar é a questão do sentido dos veios da madeira dos instrumentos que eu compro. É uma coisa que também a gente faz aqui na hora da construção dos instrumentos. Existem dois tipos, normalmente, de corte de madeira que é feito para instrumentos, que é o corte radial e o corte tangencial. Instrumentos com braço com corte radial tendem a ter muito mais estabilidade. E o sentido linear dos veios também é muito importante, justamente por essa questão que eu comentei da torção. Se os veios fazem muitas curvas, apesar de muitas vezes ser bonito isso, mas no caso do braço do instrumento não é legal, porque ele sofre tensão e movimenta. Então, se as fibras da madeira, os veios, tem muitas curvas, ele tende a torcer na hora da tensão das cordas. Então, o braço movimenta de uma forma irregular. Como é o caso dessa guitarra aqui, por exemplo. Os veios parecem até um mapa aqui na parte de trás. Ele não está alinhado, não está contínuo, como é o caso desse outro braço aqui. Está bem contínuo. Isso é bem legal. Então, você olha de trás, é legal que os veios eles sigam paralelos, um do lado do outro, contínuo aqui de comprido no sentido do braço.
Quanto mais uniforme for isso, mais legal, mais estável, melhor será o instrumento. Uma outra forma também de observarmos em relação a se é um corte radial ou tangencial. O que seria um corte tangencial? Tangencial, se você pegar o instrumento e, nesse sentido, olhando de topo do headstock, por exemplo, os veios estão na horizontal. Pensamos da seguinte forma: se os veios estão na horizontal, essa seria a resistência do instrumento, do braço. Se os veios estiverem na radial, na vertical, ou seja, um corte radial, eles vão ter mais resistência, ou seja, o braço é mais estável, mais rígido. Claro que se ele for tangencial, mas for bem linear, vai funcionar, vai ser um braço bacana. Mas eu prefiro, sempre que a gente faz os instrumentos aqui, escolhemos madeiras radiais para fazer instrumentos, ok? E quando eu vou comprar também, procuro instrumentos com esse tipo de corte. Claro que nem sempre você vai encontrar, olhando de topo no headstock, os veios 90 graus, perfeito, alinhadinho. Isso são madeiras muito raras, muito difíceis de encontrar. Mas, se eles estiverem na diagonal e estiverem lineares, você já vai ter um braço excelente, já vai ter uma boa escolha de braço no seu instrumento, ok? Então, o tangencial ele tende a apiar um pouquinho mais, é normal, ele faz uns desenhos diferenciados, mas o que ele não pode ser é muito curvado ou então o sentido dos veios, em vez de ser lineares de uma ponta a outra do braço, ele querer sair para lateral, assim, isso não é legal. E é muito importante também você analisar isso, não só na parte do braço, mas na parte da escala. A escala também trabalha com uma madeira bem mais densa, e se ela tiver veios que não são lineares, que querem sair para fora da escala, assim, ou seja, o desenho dele é torto, tende a enfraquecer bastante a questão da estabilidade do teu braço, e quando ele sofrer a tensão das cordas, com certeza ele vai torcer. O sexto ponto muito importante que eu observo antes da compra de uma guitarra é a questão do hardware, ou seja, as peças metálicas, os componentes trocáveis de uma guitarra, vamos dizer assim. Se tem pontos de ferrugem, o estado que está de fato. Por exemplo, tarraxas, o poste da tarraxa, se ele movimenta muito, se a tarraxa está funcionando adequadamente, se ela funciona, se ela não trava, não enrosca, esse tipo de coisa. Aqui na ponte é bem séria essa questão, como estão os carrinhos e os parafusos dos carrinhos, porque já passou vários instrumentos aqui no luthier já, de os parafusos estarem oxidados, como é o caso inclusive dessa guitarra. Esse primeiro parafuso aqui está oxidado, está tampado de oxidação, ou seja, teremos que remover esse parafuso e colocar um novo ali, não tem solução. Os parafusos do escudo estão bem oxidados, os polos dos captadores também estão oxidados. Isso tudo acaba só piorando, porque ferrugem vai passando, né? Inclusive a corda dura menos, os trastes oxidam, tudo começa a se deteriorar, né, no caso. Então, eu sempre observo essas questões. Questão até mesmo dos knobs, se ele for de metal, vejo ferrugem. Se ele for de plástico, se ele está inteiro, se ele está funcionando adequadamente, se ele não está patinando ou coisa assim. Questão de coloração dos componentes, se ele está desbotado, se ele está mais novo, mais velho. Claro que isso também vai da estética do instrumento que você procura, né? Mas uma questão em relação à questão estrutural, é importante pensar principalmente nessa questão dos carrinhos aqui, porque é questão de ajuste. Se eles estiverem deteriorados, não vai dar ajuste. Aí complica mais e você vai ter que gastar um pouco mais ainda, além de uma regulagem, ou uma troca de traços ou alguma coisa assim, para ajustar ainda essa questão da ponte. Eu deixei aqui mais um item ainda, além dos 6, um erro extra, né, que os músicos acabam cometendo, que é não saber fazer uma regulagem básica no seu instrumento. E não estamos falando aqui de colagem, de pintura, de troca de traço, estamos falando de ajustes básicos, ajustes de ponte, de saddles, ajuste de oitava, como colocar corretamente uma corda no seu instrumento. Isso é um erro muito comum que acontece. Os instrumentos chegam aqui na luthieria de uma forma bem precária. Tem relação também ao cuidado com o instrumento, a limpeza dele, a hidratação da escala, os ajustes mais finos que todo guitarrista pode fazer em casa com um mínimo de ferramentas, tendo 2 chaves Allen, uma chave de Fender, uma chave Phillips,
ou seja, muito pouco mesmo, o músico consegue fazer isso em casa. E é muito importante que isso seja prática do instrumento, do instrumentista, seja prática do músico na hora que vai trocar de corda, já verificar os detalhes finos e ele poder ajustar o seu próprio instrumento para a sua própria tocabilidade, ajustar para ele, né, a questão de altura de corda, questão das próprias oitavas, questão de altura de captadores e saber fazer uma limpeza adequada no seu instrumento. Então vamos fazer uma revisão aqui sobre os 6 erros que o músico pode cometer na hora da compra do instrumento e como você pode evitá-los. Então o primeiro item que a gente comentou foi sobre traços, analisar o estado geral dos traços, se eles têm coroamento, se estão legais, polimento e a questão das cavidades, se não está com buracos nos traços. Solução para isso: retífica dos trastes, ou seja, que faz parte de uma regulagem geral, ou a troca dos trastes, que daí já inclui até mesmo uma retífica na própria escala. Segundo ponto que comentamos foi sobre elétrica. Então, observar como é que está a questão de potenciômetros, se tem ruído na elétrica, se o potenciômetro não está travando, se ele mesmo não tem ruído. São pontos muito importantes da parte elétrica. Como revertê-los? Fazendo soldas de qualidade, refazendo fiação ou até mesmo trocando componentes como potenciômetros e chaves seletoras. Além dessas questões, também a questão da blindagem. Aqui na oficina, aqui na luthieria, quando fazemos uma blindagem, aproveitamos para trocar todas as soldas e fiação também do instrumento. Aí fica zeradinho. Terceiro ponto que falamos sobre acabamento. Então é muito importante observar a questão do acabamento. Se você gosta de um instrumento com a pintura em dia, sem riscos, observe todos os cantos do instrumento. Lembrando que uma das partes que mais acontecem defeitos na parte de estética é a questão do headstock. As pessoas apoiam o instrumento na parede e acabam arranhando ali e tirando o verniz. Pode ser feito repintura. Se tratou de pintura em instrumentos, é um serviço bem caro, tá? Então, valorize isso no seu instrumento. Se você gosta de um instrumento bem acabado, na hora da compra, observe bem essa questão, porque não existe um retoque, um polimento, algo rápido, fácil, barato, que você vai solucionar um problema numa pintura. Deu uma lasca no verniz, tem um risco profundo, vai ter que repintar, e não repinta só um pedaço, tem que repintar todo o corpo, por exemplo. Isso acaba saindo bem caro, muitas vezes não vale a pena devido à qualidade ou ao preço desse instrumento. Quarto item, tensor. Verificar se ele não está espanado a bala, se ele está atuando de forma correta, se o braço movimenta durante a ação dele. Caso ele não esteja fazendo isso, qual que é a solução? A troca do tensor se ele for de ação dupla. Isso é um problemão. Você terá que remover a escala do instrumento, trocar o tensor, recolar a escala do instrumento no lugar e refazer o acabamento do braço. Então é uma manutenção caríssima e em alguns casos realmente não vale a pena. Se o tensor for de ação simples, em alguns casos é só trocar a bala do tensor, é uma solução mais fácil, uma solução mais barata, mas a maioria dos instrumentos de hoje são de ação dupla, então tem que fazer uma manutenção agressiva mesmo do instrumento, não tem como fugir disso. Quinto item que falamos é sobre a linearidade dos veios. Então observar bem a questão no sentido dos veios, se ele está de comprido no braço, se ele não está fazendo muitas curvas, se ele é corte radial ou se ele é tangencial. Observar bem também a questão dos anéis, se eles estão próximos ou se estão muito afastados. Mais próximos, lembrando que é mais desejável porque ele dá mais resistência ao braço do instrumento. Solução não tem, nesse caso teria que realmente trocar o braço do instrumento. E o sexto item é as condições do hardware, ferragens do teu instrumento. Parafusos enferrujados ou não, pontes, se os carrinhos estão funcionando, os parafusos não estão oxidados, se eles estão atuando certinho, a tarraxa, se ela não tem oxidação, se ela está funcionando também corretamente, se ela não está travando, enroscando, coisa assim. Soluções para isso, às vezes uma lubrificação funciona, caso de ferrugem, só trocando mesmo. Tarraxa, às vezes, como eu disse, uma lubrificação volta a funcionar tranquilamente, mas muitos casos precisaria de fazer a troca da ferragem, a troca das tarraxas, a troca da ponte, ou a troca mesmo dos parafusos, assim como dos captadores, né? Também às vezes estão oxidados ali, às vezes é necessária a troca desse captador. E o sétimo item, que foi um item bônus, é em relação mesmo ao músico saber fazer uma regulagem básica no seu instrumento. Isso é muito importante porque se tudo isso que eu comentei está funcionando corretamente na sua guitarra, o tensor está ok, a ponte está funcionando belezinha,
as tarraxas estão funcionando, estão atuando corretamente, você em casa pode fazer alguns ajustes na sua guitarra e deixar a tocabilidade muito melhor, e com isso você pode avançar muito mais como músico também.